Olá a todos. Novamente nos aproximamos da figura do nosso fundador, o Padre Segri. Com muito gosto compartilho com vocês minha reflexão e vamos entrar em seu percurso, em seu caminho, pois do ponto de vista da entrega, como a vida do Padre Segri foi uma vida dedicada. Foi uma vida para os outros, para Deus principalmente, e para os outros, porque se sentia enviado. E vamos ver então, como eu disse, essa vida do ponto de vista da entrega. Eu gosto, ou de alguma forma identifico, a trajetória do nosso fundador, principalmente com duas bem-aventuranças. Todos sabemos que o Padre Segri é bem-aventurado, pertence ao mundo dos santos, todos somos chamados à santidade, mas o Padre Segri viveu isso de uma maneira extrema, podemos dizer. E seu caminho, sua vida, sua entrega, eu a identifico, ou acredito que se identifica principalmente com duas bem-aventuranças. A primeira, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a segunda, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A bem-aventurança refere-se, e neste caso em relação ao Padre Segri, refere-se à entrega, à caridade, a essa vida colocada ao serviço de Deus e dos outros. Tudo para o bem da humanidade em Deus, por Deus e para Deus. É o lema que o Padre Segri nos deixou e que todos conhecemos muito bem, pois essa é a justiça, a entrega, serviço de caridade. Como ele vive isso? Pois há dois momentos bastante claros, bastante definidos e delimitados na vida do nosso fundador. Um primeiro momento, que é o dos que têm fome e sede de justiça, corresponde a essa etapa do Padre Segri, em que vive a missão como compromisso, como missão viva e ativa, totalmente imerso no trabalho, e não somente como sacerdote, professor, mas principalmente como fundador. E veremos que consegue bastantes e bons resultados, ou seja, são os anos de atividade plena, vamos chamá-los assim. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça é outra forma de viver a entrega. É possível que isso nos chegue, mas bem, agora mesmo estamos percorrendo o caminho do Padre Segri. E o Padre Segri realmente viveu assim. O Padre Segri viveu a entrega não só a partir desse compromisso ativo, mas outro tipo de compromisso mais escondido, em uma etapa de ocultamento. A vida o ocultou. A vida o encurralou, porque foi perseguido. É possível que muitos de vocês que estão aqui agora mesmo não saibam disso. Possivelmente muitos sabem, muitos ou alguns sabem, que o Padre Segri fundou a congregação. Bem, então a etapa mais importante e mais frutífera do Padre Segri não foi precisamente aquela etapa da atividade plena, que também, claro, sem essa etapa não poderíamos nós hoje estar aqui. Vamos ver que é uma pessoa com uma bagagem extraordinária, é uma pessoa que desde que nasce e à medida que vai crescendo, vemos que tem grandes valores, grandes qualidades, enormes capacidades e as coloca a serviço. Isso é o bom, as coloca a serviço. E claro, vemos que o Padre Segri, precisamente por ser uma pessoa com grandes valores e qualidades, pode sentir-se tentado ao estilo de Jesus. Um momento diferente de sua primeira etapa, dessa primeira etapa de missão viva e ativa. 1878 vai ser o ano em que funda a congregação, quando ele sente essa vocação de fundador. E desde 1831, que é quando nasce, até esse ano, vemos que sua vida transcorre mais ou menos com normalidade, mas com características próprias, que são as que vamos ver agora. As imagens que temos, as fotografias, nos ajudam a nos situar. Todos sabem que o Padre Segri nasceu em Granada no dia 11 de outubro de 1831. No dia seguinte foi batizado. Aqui temos no canto superior direito a igreja de Santa Ana, que representa o seu batismo. À esquerda temos o Colégio Maior São Bartolomé e Santiago, onde estudou e também onde trabalhou como professor. A família do Padre Segri, podemos dizer que tinha uma posição social confortável, acomodada do ponto de vista econômico e social, né? Não em outro sentido, claro, era uma família cristã que
que favoreceu a educação nesses valores para todos os seus filhos. E o padre Segri recebe, em primeiro lugar, da família e depois também da escola, onde estudou, precisamente no Colégio Maior São Bartolomé e Santiago. Também recebe esses valores cristãos, uma posição social, como digo, bastante favorável. E do ponto de vista cultural também, uma família culta. Nesse âmbito, nesse contexto, o padre Segri vive sua infância, uma infância mais ou menos tranquila, sem grandes sofrimentos, sem grandes dificuldades, logicamente. Nos seus estudos avançava como uma criança bastante responsável, estudiosa, inteligente, tinha notas, classificações bastante altas, um histórico extraordinário, mas não foi, como sempre digo, um aluno pedante. Foi um aluno sociável, que ajudava seus colegas, que o que tinha era para os outros e, portanto, suas conquistas e seu sucesso não o tornaram uma pessoa arrogante, nem muito menos. Se o padre Segri tivesse sido uma pessoa soberba, verdadeiramente não teria dado a resposta que deu nessa segunda etapa tão importante da sua vida. E na sua juventude descobre a vocação sacerdotal, porque para ser sacerdote todos sabem que é preciso estudar teologia, pois por isso encontramos aqui nosso padre Segri com uma grande bagagem cultural. As fotografias que temos nos aproximam de alguma forma dos lugares onde o padre Segri exerceu seu ministério sacerdotal. Porque ele, que era granadino, desenvolveu seu trabalho ou seu ministério sacerdotal em Granada nos seus primeiros anos. Ele pertencia à diocese de Granada. Pediu ao arcebispo de Granada que o padre Segri passasse para a sua diocese. E em 1869, o padre Segri passa para a diocese de Málaga e o bispo lhe concede o cargo de vigário-geral da diocese. Ou seja, o padre Segri vai subindo, ascendendo nos cargos. De ser um pároco de aldeia, passa a ser vigário-geral da capital, da diocese de Málaga, e, logicamente, exerce seu trabalho ali no cabido catedralício. E o que eu disse antes, quando falava de sua bagagem, não apenas pela inteligência e pela cultura, mas que era um homem com grandes ideais e valores evangélicos que a família lhe concedeu ao longo da sua educação familiar e também, como disse antes, na escola, essa boa posição social da qual já falei. Portanto, ele tem uma série de valores, capacidades e qualidades bastante boas e bastante ricas para oferecer ao mundo, para servir ao mundo, para viver sua entrega, oferecendo suas mãos cheias. Ele não tinha nenhuma necessidade de deixar tudo isso. No entanto, sente uma vocação especial, uma vocação para entrega. O primeiro momento vai ser a vocação sacerdotal e optar precisamente por esse caminho, porque ele o vê, o considera como um caminho adequado para ele na trajetória da entrega, mas ele continua assumindo cargo e assumindo responsabilidades. E então, o que é que acontece? Pois que aparece, ou pode aparecer, a tentação. Pode aparecer a tentação da glória. Eu dizia isso no início. O padre Segri é tentado como foi tentado Jesus, porque ele tinha tudo. No entanto, Jesus aceitou os acontecimentos tal como vieram e, no final, seu messianismo não o viveu desde a glória humana, mas o viveu desde a cruz. E ao padre Segri aconteceu exatamente o mesmo. Por isso, de vez em quando, a vida, para nos situar na nossa verdade, permite que passemos por determinadas provas. A prova é a que nos situa na nossa verdade de criaturas, não de seres superiores. Bem, vamos nos situar na primeira etapa da missão. E estamos, logicamente, ano de 1878, que é quando ele sente a vocação para fundar. Pertence à primeira bem-aventurança. O padre Segri, impactado pelo sofrimento humano, descobre o carisma e a missão. Logicamente, se ele não descobre o carisma e a missão, não faz sentido fundar. Ou seja, a inspiração como fundador vem primeiro, deixa-se impactar pelo sofrimento humano e descobre o valor do nosso carisma. O carisma que o Espírito está, de alguma forma, mostrando e interiorizando. O Espírito Santo e Maria da Mercê. E descobre a necessidade da missão mercedária. E falo de missão mercedária porque a partir desse momento
começará a história da congregação e da missão mercedária da caridade. É aí que ele começa o projeto como fundador e continua conseguindo grandes conquistas. Ou seja, não apenas quando era estudante e não apenas como sacerdote, mas também como fundador. Ele vai conseguir grandes conquistas. Em primeiro lugar, entra no mistério do carisma e faz isso bem, tomando consciência e deixando-se impactar pelo sofrimento, sente-se impactado pelo sofrimento humano. Aqui temos algumas palavras do Padre Segri, muito importantes, que devem nos soar familiares para aqueles que não as conhecem. A caridade é a única solução para o problema social de todos os tempos. O sofrimento humano, que naquela época ele via refletido, por exemplo, nos idosos que estavam abandonados, a maioria deles. Isso também é refletido nas crianças sem escola, que depois veremos também, vê isso nos doentes. Ele vai se concentrar principalmente nesses três mundos. Por outro lado, graças à descoberta do sofrimento, nosso Padre Segri vai seguir o caminho do carisma. Desta forma, entra no mistério do carisma. O mistério do carisma, que se caracteriza, como eu disse antes, por atender a todas as necessidades, atender e tentar aliviar o sofrimento humano. Mas o carisma se chama caridade redentora. O amor entregue ao estilo de Jesus. O Padre Segri entrega sua vida e funda a congregação com o objetivo de libertar qualquer situação que aprisione o ser humano e não permita crescer. E a missão mercedária vai tentar conduzir a pessoa à sua mais alta dignidade. Esse é o carisma, de uma maneira muito breve, o que entende que só o amor é a solução para todos os problemas e decide desprender-se de uma série de privilégios como são os cargos, ou seja, quando ele descobre, sua vocação sacerdotal, aquele primeiro passo que deu para a entrega, o Padre Segri renuncia à sua vida confortável, à posição que tinha antes. E agora, quando descobre o carisma e quando descobre a necessidade de fundar, quando se sente inspirado, renuncia a outra série de privilégios que podem ser entendidos assim, como todos os cargos que estava assumindo até o momento, e se dedica única e exclusivamente à congregação. Desde o momento em que funda, ele se dedica totalmente à congregação. E ele faz isso, como vimos antes, através de um serviço de caridade para com os mais pobres. O carisma do Padre Segri, o matiz próprio que tem é os mais necessitados, atender aos mais necessitados. Vemos que, de alguma forma, nos inícios da congregação já se vislumbra a cruz, porque passa por certas dificuldades, mas é certo que, ao vislumbrar a cruz e, de alguma forma, já viver em sua própria vida e em seu próprio projeto o sofrimento, ele vai descobrindo que esse projeto é obra de Deus. E isso é algo que também o marcará para o futuro. Seguimos, portanto, com o projeto do Padre Segri. Ele atende principalmente, ou seja, em todas as fundações que ele realizou, que foram mais de 50, atende principalmente à mulher marginalizada, às crianças sem escola, aos idosos desamparados e aos doentes. A mulher marginalizada, especialmente na primeira casa onde estiveram nossas irmãs mercedárias. Havia um grupo de mulheres que atendiam e acompanhavam para que vivessem um processo de regeneração. Mulheres que tinham vivido uma vida um tanto inaceitável. Antes eu disse que o Padre Segri funda mais de 50 casas, comunidades, etc., em mais de 50 estabelecimentos de caridade, que assim é como se chamava, e podemos afirmar que na história houve cerca de 400 fundações ao longo de toda a história congregacional, 400 fundações em 143 anos. Estou falando no momento atual, é do ano de 2021. Milhares de irmãs, milhares de pessoas atendidas, milhares de leigos em múltiplos países pertencem à história congregacional. E todos, seguindo essas palavras do Padre Segri que temos ali, curar todas as chagas, remediar todos os males, acalmar todos os pesares, desterrar todas as necessidades, enxugar todas as lágrimas. Não deixar, se possível fosse em todo o mundo, um único ser abandonado, aflito, desamparado, sem educação religiosa e sem recursos. Estas palavras resumem a missão mercedária e o carisma.
essa etapa em que tudo muda na vida do Padre Segri, aquela que corresponde aos bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça. E por que tudo muda na vida do Padre Segri? Porque a vida o despoja, como veremos agora. E a resposta que ele dá não é uma resposta rebelde, nem uma resposta negativa, mas uma resposta de caridade em fidelidade. Esta última etapa do nosso fundador é a etapa sagrada de sua história e da nossa história congregacional. O que aconteceu? Aconteceu que alguém levantou uma calúnia contra ele, concretamente uma irmã da congregação. Isso foi o mais doloroso para o Padre Segri. Uma irmã da congregação levantou uma calúnia bastante forte. Em consequência disso, o Vaticano o destitui como diretor da congregação. Claro, isso não é tão simples. Em primeiro lugar, com o tempo se demonstrou que tinha um problema mental. O pior foi que bastantes irmãs acreditaram nela. Isso foi o pior. E o pior foi que o Vaticano também acreditou naquela calúnia. Montou-se uma confusão que vocês nem podem imaginar. O que aconteceu a partir de então? O Padre Segri recorreu 4 vezes ao Vaticano. Ele levou 4 recursos de súplica. Bastantes irmãs, bastantes pessoas atuaram como testemunhas. Uns a favor, outros infelizmente contra. Os fatos ocorreram de tal maneira que o final, do ponto de vista humano, não foi feliz para o Padre Segri, porque os resultados que chegaram de Sevilha eram negativos para o Padre Segri, que os acontecimentos e as pessoas pareciam se confabular de tal maneira que tudo ia contra o nosso fundador. A partir deste momento, como disse antes, o Padre Segri é destituído de seu cargo de diretor da congregação e é terminantemente proibido de se relacionar com as irmãs. 1894 é reabilitado por parte do Vaticano. No final, o Vaticano descobre a inocência do nosso fundador, graças a Deus. Nosso fundador volta a entrar em contato com as irmãs. No dia 24 de setembro de 1894, teve a enorme satisfação de celebrar a Eucaristia com as irmãs na Casa Geral e poder se reunir com elas. Ele pensava que a partir desse momento já começava uma nova etapa. Ele era fundador e isso ninguém podia tirar dele. Sim, podiam tirar-lhe a direção da congregação, mas ele pensava que a partir daquele momento ele ia continuar igual que antes e por isso se reuniu com as irmãs. Não imaginava que no ano seguinte, 1895, o arcebispo de Granada, que naquele momento estava atuando como diretor da congregação, o arcebispo de Granada ia proibi-lo novamente de se relacionar com a congregação. Quando o Vaticano, o Papa, o havia reabilitado, o arcebispo lhe proíbe de continuar em contato com a congregação. E são coisas que não se entendem, não é? O Padre Segria estava cansado, encontrava-se até doente. Tinha sido um processo bastante cansativo e então decide obedecer. Em vez de continuar recorrendo, decide obedecer. Nesse momento, ele descobre que a sua obra não era dele, era de Deus. E se abandona totalmente em suas mãos e se retira para Málaga, para sua casa na Rua Santa Maria. Número 13, que temos ali embaixo, na esquina direita. Retira-se para sua casa e passou os últimos 10 anos de sua vida, pois exercendo simplesmente como sacerdote e lendo vidas de santos, confessando, celebrando a Eucaristia e tinha perdido tudo, teve que renunciar a tudo. E a última renúncia foi no dia em que estava morrendo naquela Rua Santa Maria, número 13, no dia em que estava morrendo. A última renúncia, quando seu diretor espiritual lhe pergunta se quer ver alguma irmã da congregação. Os últimos 10 anos ele não tinha podido se relacionar com elas. E ele diz, imaginem se ele teria o desejo de ver uma irmã e poder de alguma forma transmitir-lhe o seu último sentimento. E ele disse, ofereço este sacrifício pelo bem da congregação. De novo, renúncia. Observem que toda a trajetória do Padre Segria é uma renúncia após outra,
incluso o despojamento. Não somente ele renuncia voluntariamente, mas a vida o despoja. E esta é a última renúncia. A vida do Padre Segri é uma vida entregue até o extremo, como a vida de Jesus. Da glória humana à glória de Deus. A vida lhe dá as costas porque é injustamente caluniado. E a partir dessa calúnia, ele se torna um marginalizado, um rejeitado. Passa a fazer parte daqueles por quem ele mesmo entregou a vida. Passa a fazer parte dos últimos da sociedade. Sua dignidade lhe foi arrebatada e então descobre esse amor maior. Esse amor maior desde um interior ferido. Ele, que havia lutado pela redenção, vemos que é esmagado pela injustiça. O momento de maior identificação com os pobres e com Jesus. Isso nós vamos seguindo de uma maneira um pouquinho mais fluida, embora seja uma reflexão para levá-la à oração e à nossa própria vida pessoal. Encontramos-nos, portanto, no Getsemane do Padre Segri. Claro, o Getsemane do Padre Segri. Aqui é verdade que o Padre Segri se identifica totalmente com Jesus em seu mistério pascal. Abandonado, incompreendido, rejeitado, afastado da congregação. E o Padre Segri não se rebela. É certo que, como disse antes, ele foi defendendo sua verdade. O Papa Leão XIII lhe concedeu uma audiência privada. Isso o ajudou muito a poder restaurar sua situação. Ele vive o total rebaixamento, por quê? Porque, embora ele tenha defendido a verdade, tenha apresentado recursos de súplica, tenha falado com o Papa, no entanto, os acontecimentos chegam um momento em que o fazem descobrir que não tem por que se apegar a nada nesta vida, a nada que não seja Deus. Isso é muito difícil de viver, não é? Sobretudo quando temos tudo, como era o caso do Padre Segri. É muito difícil. Então vive o Getsemane a partir da confiança, do amor, do total abaixamento como Jesus. E é aqui que assume plenamente o carisma. É aqui que se identifica de maneira plena com a redenção, com a entrega de Jesus por amor. Ele já não era o homem ilustre, já não possuía a glória deslumbrante dos púlpitos. Tinha se tornado um entre muitos, como diz o cântico de Filipenses de São Paulo em relação a Jesus. Um entre muitos, mais um cônego no cabido catedralício de Málaga. Um entre muitos. Mas sua resposta foi, como disse antes, a de um amor maior. Descobre um amor maior. Ele não se rebela. Ele vive o sofrimento com esperança, com luz, com confiança. E porque obedeceu e foi plenamente fiel a Deus e ao seu projeto, podemos dizer que viveu o seu caminho de santidade em plenitude, igual a Jesus, porque além disso, viveu desde o perdão. Na carta testamento ele diz que perdoa as pessoas que lhe fizeram mal. Vive isso desde o perdão. E vemos, assim como Jesus, que tinha amado até o extremo. O carisma não nos é apresentado como uma teoria. É apresentado como uma vivência plena em sua trajetória. Não é um escrito muito bem apresentado que ele entrega à congregação para que o vivamos nós. Digo nós em relação às irmãs, depois os leigos. O carisma, o Padre Segri, embora o apresente primeiro como teoria, está apresentando principalmente com sua vida. Nessa primeira etapa bem-aventurada de entrega aos mais pobres através da missão e nessa etapa bem-aventurada de ocultamento, de incompreensão, de rejeição, mas que o Padre Segri vive desde a fidelidade, a confiança e, claro, o amor até o extremo. Aí encontramos a vida do Padre Segri, que é um verdadeiro livro aberto para a nossa história congregacional e para a nossa história de missão.